Fala galera, essa vai ser a nossa segunda revisão, tá? Aqui eu vou ver com vocês a parte teórica de espelhos esféricos. A parte de cálculo eu vou ver na próxima revisão, a gente vai ter 3 videozinhos aí para a prova, tá? E para dar sorte, trouxe aqui a minha filha. Então, dê tchau pro pessoal. Ó, ela morre de raiva de se pega assim. Bora lá. Segunda parte, pessoal. A parte de espelhos esféricos, primeira coisa, para entender espelhos esféricos, você tem que entender o que é uma calota esférica. Então, imagina que eu pego uma bola toda espelhada, tá? Uma esfera toda espelhada, e essa esfera é espelhada tanto por dentro quanto por fora, e eu dou um corte nessa esfera. Essa parte de fora daqui, que é a parte mais barriguda, ela fica sendo chamada de espelho convexo. Essa parte de dentro daqui, ela vai ser chamada de espelho côncavo. Então a parte de dentro é a parte desse jeito daqui, que é o espelho côncavo, a parte de fora, que é isso daqui, é o espelho convexo, tá? Bom, aqui está um espelho côncavo, aqui está um espelho convexo para você ver. Agora eu quero que tu lembres do símbolo. O símbolo do espelho côncavo é esse. O símbolo do espelho convexo é esse daqui. Lembra que isso daqui representa a parte de trás dos espelhos. Então, por exemplo, se eu faço isso daqui, não dá para saber que espelho é esse. Poxa, porque se eu fizer isso daqui, esse espelho ele passa a ser côncavo, porque eu estou indicando que essa parte fica para trás, essa parte daqui fica para trás, logo você consegue se ver a partir daqui. Agora, se eu desenho isso daqui para você e faço isso, eu estou dizendo para ti que, na verdade, essa é a parte de trás, essa daqui, ó. Então, você não pode se ver daqui, você só pode se ver dessa parte daqui. Então, o espelho esférico, cara, ele pode ser côncavo, quando ele é desse jeito, ou então ele pode ser convexo, quando ele é dessa outra maneira daqui. Se tu tiveres um espelho como um espelho côncavo, eu quero te lembrar o seguinte, tá? O espelho côncavo, ele vai aumentar, tá certo? Em algumas posições, ele vai ter vários tipos de imagem, isso daí a gente chegou a ver nas aulas, mas o espelho côncavo ele é muito utilizado pelas meninas. Elas têm aquele espelho de maquiagem que aumenta o rosto delas. Ou às vezes a gente vai em joalheria escolher alguma coisa, eles sempre têm também os espelhos côncavos por lá. Então, o espelho côncavo é esse, mas o convexo é um que vocês veem muito em saída de garagem, tá? Então, espelho côncavo, espelho convexo. Lembra de uma coisa, cara? É importante que você lembre desses pontozinhos daqui. Primeiro ponto que eu quero que tu lembres. Eu estou colocando aí a esfera que deu origem ao espelho, tá certo? Essa esfera que deu origem ao espelho, que vai dar origem ao espelho, ela tem um centro. Agora, nota uma coisa. Eu estou te mostrando isso daqui, esses 3 raiozinhos, esses 3 riscozinhos, te mostrando que a parte de trás do espelho está para cá. Isso significa que a parte reflexiva do espelho é a parte de dentro. Então, esse é um espelho côncavo. Beleza? Continua comigo. Aí você vai ter o vértice do espelho. E aqui eu vou ter o eixo principal e na metade eu vou ter o foco. Gente, eu vou me adiantar a algo que eu já expliquei para vocês, tá certo? Eu sei que eu falei que essa aula ela seria só teórica, mas eu vou me adiantar um pouquinho porque eu quero que tu entendas logo de cara uma coisa. Quando eu falar em raio de curvatura, o raio de curvatura é essa distância daqui, do vértice até o centro de curvatura. Isso é o raio, tá? O diâmetro é tudo. Mas, cara, quase não cai diâmetro em questão nenhuma. Não te preocupa tanto com diâmetro. Te preocupa mais com esse nome, raio de curvatura. Só que o nome que é mais importante ainda do que raio de curvatura é o foco, ou distância focal. Foco é esse ponto daqui alaranjado. Distância focal é a distância do espelho até esse ponto. Dá para você notar que se eu cortar o raio aqui em 2 partes, eu fico certinho na distância focal? Ou seja, a distância focal ela é a metade do raio de curvatura do espelho. Então, se em alguma questão te disser que o raio vale 40, tu já sabes. A distância focal vale 20. Lembra que a gente usa a distância focal muito nessa equação daqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso daqui é justamente a distância focal.
Beleza? Mas, bora voltar para a parte teórica. Deixa eu apagar isso daqui, que eu sempre me amarro pra caramba. Apagar tudo, pronto. Então, gente, deixa eu continuar aqui contigo. Aqui tem o foco do espelho e eu vou tirar isso daqui e tu ficas com o espelho côncavo. Eu quero que tu entendas que uma pessoa ela pode chegar até o centro de curvatura sem problema nenhum do espelho côncavo. Essa pessoa daqui ela pode vir até, por exemplo, o foco do espelho côncavo. Essa menina pode vir até aqui. Ou seja, esses pontos eles estão na frente do espelho. Lembra que isso é importante pra caramba quando a gente começa a estudar a parte relacionada às contas. Lembras que lá nas contas tem coisas que são positivas e outras que são negativas? Tudo que vai ser positivo vai ser aquilo que vai estar na frente do espelho. Tudo que vai ser negativo vai ser aquilo que vai estar para trás do espelho. Então, aqui no espelho côncavo, o objeto fica aqui na frente, o foco também fica aqui na frente. Toda vez que a distância focal ficar aqui na frente, lembra, é uma distância focal positiva. Continuando, galera. No espelho convexo, tá? Eu vou desenhar de novo essa circunferência, essa esfera, tá? Circunferência não, esfera. Vou marcar aqui para vocês o espelho. Nota que dessa vez eu estou dizendo para ti que a parte que reflete é essa daqui. Então, uma pessoa ela pode se ver a partir daqui, ó. Tá certo? Então, esse é o espelho barrigudo. Se esse é o espelho barrigudo, esse daí é o espelho côncavo-convexo. Muito bem se você responder convexo, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar tudo. Meu Deus do céu, quanta amarração para apagar as coisas. Apagar toda a tinta do slide. Pronto. Esse é o espelho convexo. E eu vou marcar aqui para ti o centro de curvatura desse espelho. Vou marcar de novo o vértice. Vou fazer a reta que corta os dois, que é o que a gente chama de eixo principal. E aí, entre o vértice e o centro de curvatura, eu vou colocar a distância focal. Tá? Lembra, essa distância focal, ela é metade do raio de curvatura. Ela está na metade do caminho entre o espelho e o centro de curvatura. Tá? Bom, se a pessoa quiser se ver nesse espelho, foi aquilo que eu desenhei. Ela vai ter que vir por aqui. Então, o foco ele está na frente do espelho. Ele não está atrás do espelho. Desculpa, o foco está atrás do espelho, não está na frente do espelho. Como a distância focal está para trás do espelho, ela é negativa, tá? Ela não é positiva. Continua comigo. Eu te lembrei ainda na aula de revisão que tu tens alguns raios que tu tens que lembrar, tá? Eu vou desenhar aqui para ti o espelho côncavo em cima. Aí bem aqui eu coloquei centro de curvatura, bem aqui eu coloquei foco e bem aqui eu coloquei vértice. E aqui é a mesma coisa, vértice, foco e centro de curvatura. Espelho côncavo, espelho convexo. Eu quero que você lembre, primeiro, que todo raio que entra paralelo ao eixo principal, ele vai refletir passando no foco. Sempre, tá? Então, vamos colocar aqui. O raio vem paralelo, ele reflete no foco. Se o raio vem paralelo no convexo, ele não consegue vir para cá, entrando no espelho e vir até o foco. Ele não consegue fazer isso, tá? Porque, afinal de contas, ele teria que entrar no espelho para fazer isso. Então, o que é que acontece? Ele reflete de tal maneira que se a gente prolongasse esse raio que refletiu, ele bateria, ele teria vindo do foco. Tá sacando como é o negócio? Entendeu? Bom, segunda coisa. Tens que lembrar o contrário. Se todo raio que vem paralelo volta no foco, todo raio que vem... Deixa eu colocar os espelhos aqui. Todo raio luminoso que passa pelo foco, ele vai refletir paralelo. Seguinte, galera. Eu estou fazendo um raio vindo aí no foco do espelho côncavo. Esse raio que veio no foco do espelho côncavo, ela está querendo ir embora. Dê tchau pro pessoal. Tchau. Ela é muito mal-humorada. Dá um beijo no seu pai. Pronto. Desejo boa sorte para a galera. Boa sorte, pessoal. Continuando. Todo raio luminoso que passa
pelo foco, ele vai refletir paralelo. É o princípio da reversibilidade dos feixes de luz. Lembra que o caminho de ida é o mesmo de volta, tá? Então, se ele passa pelo foco, ele volta paralelo. Aqui ele não consegue ir no foco. Mas se ele fosse, tá? Então, bora prolongar aqui. Se ele conseguisse chegar lá, ele voltaria paralelo. Então, entende só uma coisa. No espelho côncavo, o raio de luz ele passa pelos pontos. Porque esses pontos estão na frente do espelho. Agora, no espelho convexo, não. Os pontos estão para trás do espelho. Então, o raio de luz ele não consegue bater lá. Então, você sempre vai precisar fazer um tracejado para ver se está chegando naquele ponto. Isso no espelho convexo, que você tem centro de curvatura e distância focal estando para trás. Agora, no espelho côncavo, você não precisa fazer esse tipo de tracejado que você está fazendo aqui no convexo. Tá? Continuando. Gente, a terceira coisa que eu quero que tu lembres é que todo raio que passa pelo centro de curvatura, ele volta em cima dele mesmo. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura volta em cima dele, mas lembra que isso não consegue acontecer com o espelho convexo, de verdade. Tipo assim, no espelho convexo, o raio de luz ele não consegue ir de verdade até lá. Então, se ele fosse até o centro de curvatura, a gente faz esse prolongamento, essa linhazinha, né? Ele reflete paralelo, tá? E uma última, que na verdade é algo que vocês já devem saber, espero que vocês já saibam. Lembra que o ângulo de incidência na reflexão é o mesmo ângulo de reflexão? Lembra? Ângulo de entrada de incidência da luz é sempre o mesmo ângulo de reflexão em relação à reta normal. Cara, todo raio que bate no vértice e tem um ângulo aqui, imagina que esse ângulo vale, por exemplo, 40 graus. Quando ele refletir, ele vai voltar fazendo esse ângulo de 40 graus também. Então esse ângulo ele não muda, esse ângulo é sempre o mesmo, tá? Agora, entende só uma coisa, eu não estou dizendo que é sempre 40 graus, eu estou dizendo que o ângulo de cima vai ser sempre igual ao ângulo de baixo. Beleza? No espelho convexo é a mesma coisa, o ângulo de cima vai ser igual ao ângulo de baixo. A partir daí, a gente começa a tentar fazer alguns exercíciozinhos, tá? Eu quero que vocês dêem uma lida nesse daqui, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. As afirmativas a seguir se referem a um espelho côncavo. Primeiro, bora fazer o espelho côncavo. Isso daqui vai ser o vértice. Isso daqui vai ser o centro de curvatura. Isso daqui vai ser o foco, tá? E todo raio que incide paralelamente ao eixo, ele vai refletir passando pelo foco. Então, bora fazer isso. Todo raio que vem paralelo, ele reflete passando pelo foco. Tá certo isso? Espero que tu saibas que tá certo, tá? Nessa primeira tá ok. Segunda, todo raio que incide ao passar pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Então, se o raio ele passa no centro de curvatura... Que droga. Não fiz direitinho. Assim. Se ele passa no centro de curvatura, ele volta por cima dele mesmo. Tá certo. Se ele entra no centro de curvatura, ele volta em cima do centro de curvatura. Então, a segunda está certa. Terceira. Todo raio que incide ao passar pelo foco, ele reflete no eixo principal. Então, espera aí. Se o raio ele vem no foco, ele volta em cima do eixo principal. O eixo principal é essa reta daqui, que liga todo mundo. Não, cara, isso não existe, tá? O que acontece é que todo raio que passa pelo foco volta paralelo ao eixo principal, mas não volta em cima do eixo principal. Então, deu para entender essa daqui? Essa terceira daqui, ela está errada. Então, seria apenas 1 e 2 que estariam corretas. Continua comigo. Já na parte de formação de imagens, eu ensinei para vocês que vocês podem ter imagens que são
de acordo com a natureza delas, imagens reais, imagens virtuais ou então impróprias. A real é aquela que se forma na frente do espelho, falando bem praticamente, né? A virtual é aquela que se forma atrás do espelho e a imprópria é aquela que não se forma. Seguinte, qual é a maneira correta de definir uma imagem real? A imagem real é aquela formada pelos próprios cruzamentos dos raios de luz. Lembra que toda vez que os raios de luz se cruzam, que você consegue fazer com que eles se cruzem, lá a imagem vai estar formada. Tá? A imagem virtual ela não é formada pelo cruzamento dos raios de luz, ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Tá? Então você lembra que lá no espelho convexo você teve que fazer isso daqui? Vinha um raio de luz aqui, aí você prolongava assim, fazia um tracejado para trás. Toda vez que rolar esse tracejado, toda vez que esse tracejado aparecer, é porque a imagem é virtual. Tá? Agora, toda vez que não, os raios de luz se cruzarem de verdade, a imagem ela vai ser real. Se tiver prolongamento, é virtual. Se não tiver prolongamento, vai ser real. Agora, a imagem própria, pessoal, você pode não enxergá-la se você estiver na frente de um espelho. Se você for para frente do espelho côncavo e se a sua imagem for imprópria, você não vai se ver. Mas essa imagem ela é formada, só que ela é formada no infinito. A gente chegou a discutir esse detalhezinho na sala de aula. Tá? Continuando, quanto à orientação, essa imagem ela pode ser direita ou ela pode ser invertida. E terceiro, quanto ao tamanho, essa imagem ela pode ser menor, ela pode ser igual ou então ela pode ser maior do que o objeto que a formou. Gente, depois de tudo isso daqui, a gente vai começar a classificar das três maneiras. Tá? Eu vou colocar bem aqui um espelho côncavo, dá para vocês notarem, né? Vou colocar aí centro de curvatura, foco e vértice. Vou colocar o nosso objeto bem aqui antes do centro de curvatura. Vou fazer um raio incidindo paralelo, voltando no foco, outro vindo no foco, voltando paralelo. Bem aqui vai ser formada a imagem. Nesse ponto que é formada a imagem, você está vendo que essa imagem está na frente do espelho, formada pelos próprios raios de luz. Então essa imagem ela é real. Essa imagem ela é menor e essa imagem ela está aparecendo invertida. O que muita gente tem confundido em sala de aula é o lugar. Por favor, é antes do centro de curvatura que você tem a formação dessa imagem daqui. Tá? A gente começa antes do centro de curvatura a analisar. Depois eu vou colocar o objeto em cima do centro de curvatura. Quando ele estiver em cima do centro de curvatura, aí sim, a gente já passa para a segunda classificação. Nessa segunda classificação, eu vou de novo fazer o raio entrando paralelo, voltando no foco, indo no foco, voltando paralelo. Nesse ponto que eles se cruzam, você tem a imagem sendo formada. Essa imagem ela foi formada na frente do espelho. Se ela foi formada na frente do espelho, ela é uma imagem real. Tá? Ela é uma imagem real, além disso, ela é uma imagem que é igual em relação ao tamanho. Em relação ao tamanho, tem a mesma altura do objeto, tá? O tamanho do O é igual ao tamanho do I. E ela está invertida. Beleza? Então a primeira foi real, menor invertida, quando está antes do centro de curvatura. Em cima do centro de curvatura está real, igual invertida. Cara, eu vou colocar agora o objeto entre o centro de curvatura e o foco. E bem aí vai estar a imagem, tá? Essa imagem que está se formando, ela continua sendo formada pelos próprios raios de luz se cruzando. E além disso, ela está na frente do espelho, dá para notar isso. Então, essa imagem ela é real. Além de ser real, ela é uma imagem que está maior em relação ao tamanho do que o objeto. Esse objeto ele é menorzinho do que a imagem. Ela é uma imagem que está invertida. Agora, quando eu coloco o objeto em cima do foco, eu posso fazer o raio indo paralelo, voltando no foco, o outro que vem no vértice,
ele não consegue encontrar o raio aqui na frente do espelho, eles não se encontram, eles, mesmo que eu prolongue, eles não vão se encontrar aqui para trás também. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Eles não vão se encontrar aí para trás também, tá? Então, se eles não estão se encontrando nem para frente nem para trás, não está tendo formação de imagem real nem de imagem virtual. Então, essa imagem daqui é o que a gente chama de imprópria. Tá? Essa daqui seria a imagem própria. Saca uma coisa, a imagem própria ela se forma, só que ela se forma muito longe no infinito. Continua comigo. A última imagem formada pelo espelho côncavo, essa daqui. Você vai ter o objeto entre o foco e o vértice. Bem aqui a gente faz esse prolongamento, tá? Dá para notar que aqui na frente esses raios de luz eles não vão se encontrar nem pelo caramba, tá? Um está vindo para cá para baixo e o outro está vindo para fora. Eles estão divergindo, eles estão abrindo. Então eles não vão se encontrar, pelo menos não na frente do espelho. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso prolongar esses raios de luz para trás do espelho. Então eu prolonguei o primeiro raio de luz, estou prolongando o segundo raio de luz agora. Esses raios de luz eles se encontram se eu prolongar atrás do espelho e toda a imagem formada por prolongamento de raio de luz a gente chama de real ou virtual. Perfeito. Então essa imagem daqui vai ser virtual. Essa imagem ela vai ser direita. Essa imagem vai ser maior que o objeto. Tá? Então lembra, o espelho côncavo ele conjuga 5 imagens. A primeira imagem é direita, invertida e menor. A segunda imagem é direita, invertida e igual em relação ao tamanho. Espera aí. Real, invertida e menor. Depois só vai mudar o seguinte, vai ser real invertida, só que vai ser igual. E aqui, real invertida e maior. Tá? Quando você tiver o objeto em cima do foco, você vai ter a imagem sendo imprópria. E por último, quando você tiver aqui o objeto entre o foco e o espelho, ou seja, entre o foco e o vértice, você vai ter a imagem virtual direita e maior. Tá? É o único ponto que você vai ter uma imagem virtual no espelho côncavo, é justamente quando você coloca o objeto entre a distância focal dele e o vértice. Galera, continuando. No espelho convexo, tu não vai ter muita dificuldade. O espelho convexo ele só produz uma imagem, graças a Deus. O espelho côncavo que te dá trabalho, ele produz 5. Seguinte, qualquer lugar que você colocar o objeto aqui na frente do espelho convexo, sempre tu vai ter essa imagem daqui, tá? Eu fiz um raio vindo paralelo, ele foi para cima de tal maneira que o prolongamento dele bate no foco. E eu vou fazer um raio vindo aqui no vértice, refletindo para baixo, e eu vou prolongar de tal maneira que os prolongamentos se encontram. Aqui na frente não tem como eles se encontrarem. Um raio está vindo aqui para cima, outro raio está vindo aqui para baixo, quem está se encontrando são os prolongamentos aqui. Tá? Quando esses prolongamentos se cruzam, tu tens a imagem sendo formada. Se essa imagem foi formada por prolongamento, ela não é real, ela é virtual. Opa, deixa eu voltar aqui. Ela é virtual. Essa imagem ela é menor e essa imagem ela é direita. Entende só uma coisa logo. Sempre que tu tiveres uma imagem virtual, ela vai ser direita. Sempre que a imagem for real, ela vai ser invertida. Tá? Bora fazer esse exercíciozinho aqui para treinar. Um espelho esférico projetou sobre um anteparo. Anteparo pode ser uma parede, tá? Uma imagem real do mesmo tamanho que o objeto. Então, saca só. A imagem ela é real e ela tem o mesmo tamanho do objeto. O espelho convexo ele só te dá a imagem virtual. Então, esquece o espelho convexo. Esse espelho não é convexo. Nessas condições, é correto afirmar que o espelho é côncavo, com certeza. Então, D e E estão fora, porque estão dizendo que o espelho é convexo. Está aqui o espelho côncavo. Esse daqui é o vértice. Esse daqui vai ser o foco. E aqui o centro de curvatura. Esse espelho ele vai ser côncavo e o objeto está em cima do centro de curvatura. Tá certo isso?
Gente, vocês lembram quem é quem aqui? Se o objeto estiver aqui antes do centro de curvatura, a imagem ela vai ser real, ela vai ser menor e ela vai ser invertida. Se tu tiveres aqui em cima do centro de curvatura, ela vai ser real, igual em tamanho, né? Do mesmo tamanho, e vai estar de cabeça para baixo também, invertida. E foi exatamente isso que ele falou, olha. Ele disse que era do mesmo tamanho, e além de ser do mesmo tamanho, tu vais ter a imagem ela sendo invertida. E o cachorro começou a latir de novo aqui. Então, gente, aqui é a letra A. Esse espelho ele é côncavo, o objeto está sob o centro de curvatura. Só quando ele está em cima do centro de curvatura que a imagem ela é real, ela é do mesmo tamanho e ela vai aparecer de cabeça para baixo. Bora fazer mais um exercíciozinho para treinar. Um objeto real, representado pela seta, é colocado em frente a um espelho, podendo ser plano ou esférico, conforme as figuras. A imagem fornecida pelo espelho será virtual? Em que casos? Pessoal, vamos lá. Esse símbolo daqui é o símbolo do espelho, estou analisando essa, tá? Esse é o símbolo do espelho plano. Todo espelho plano, ele produz uma imagem aqui atrás, que é a imagem virtual, tá? Então, aqui a imagem vai ser virtual. Vamos analisar aqui a segunda. Isso daqui é um espelho côncavo. Eu estou colocando aqui o objeto na frente do centro em cima do centro de curvatura. Se tu tiveres um objeto em cima do centro de curvatura de um espelho côncavo, a imagem ela não é virtual não, ela é real, tá? Então, esse daqui não serve, porque a imagem é real e ele só está pedindo quem é a imagem virtual. Terceiro, eu vou colocar aqui o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Entre o centro de curvatura e o foco, a imagem ela continua sendo real. Ela é real, invertida e maior. Então, esse também não serve, esquece. Esse quarto daqui, cuidado, olha. Isso daqui é um espelho convexo, tá? Nesse espelho convexo daqui, aqui está o objeto e a imagem ela vai ser formada por aqui, ela vai ser pequenininha e ela vai ser virtual. Esse daqui serve, tá? E aqui você vai ter o espelho côncavo com o objeto entre o foco e o espelho. A imagem formada ela é grandona aqui atrás, ó. Essa imagem ela também é virtual. Então, esse daqui também serve. Então, 1, 4 e 5 estão corretos. 1, 4 e 5. Letra D. E é isso aí. Valeu, galera. Espero que tenha dado para vocês entenderem